quê? Quem é? Quem é que a gente vai levar com a gente? E quem é que a gente tem que, não é isso? Amém? Amém, amados? E hoje, nosso terceiro, ele começa assim, põe aí. Júlia, você está bem? Deus abençoe. Terceira semana está escrito o quê? Restaure heranças. Presta atenção nessa leitura. Não sei se Júlia pode colocar a referência, mas eu leio para você. Gênesis 26, capítulo 12 ao 18, diz assim: Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Então Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. Feche os teus olhos. Senhor, estamos diante de Ti e estamos diante da Tua palavra, ou seja, diante de nós temos a oportunidade de sermos grandemente abençoados. Então, Senhor, que o nosso coração esteja atento, que o nosso coração esteja sensível para receber tudo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Toda distração, tudo que não for do Senhor, seja impedido agora, Pai, e que a Tua palavra, o Teu Espírito venha e trate aos nossos corações pela Tua palavra de ensino, de instrução, palavra que veio para abençoar nossas vidas. Assim eu te peço e assim eu já te agradeço. Amém. Amém. Diga graças a Deus também. Amém, amados? Nós estamos acompanhando a caminhada de Isaque, que começou ali obedecendo a Deus, seguindo a direção de Deus. Você que conhece um pouco a história dessa família, uma das coisas que chama a atenção é que muita coisa que aconteceu com Abraão também foi acontecendo com Isaque. Quem já notou isso? Amém? Como se houvesse uma repetição de ciclo aqui, só que Isaque com vamos dizer, com a vantagem de ter acompanhado seu pai e visto de perto tudo que ele passou, tudo que ele enfrentou, e ali foi seguindo a direção. Vimos aqui que Isaque ali começou a montar a sua lavoura, começou a prosperar, porque Deus o abençoava, porque Deus abençoa quem obedece a Ele. Amém? Foi abençoando, foi abençoando. E aí ele começou a prosperar tanto que causou ali um incômodo, nos filisteus, porque também é um fenômeno que acontece às vezes no nosso meio, quando alguém se destaca um pouco mais, começa a incomodar quem não está se destacando. Isso atrapalha, isso traz E eu estava ouvindo uma mensagem, que até que a Vanessa mandou para mim um pedaço, não ouvi toda não, Vanessa, mas uma coisa interessante sobre Isaque. Isaque não gostava muito de confusão não. Peraí, eu não quero confusão, então vou pegar minhas trouxas aqui, eu vou. E aí ele foi, depois dali, do convite para ser expulso dali da terra, ele foi ali, foi atrás dos poços que o pai dele, Abraão, tinha aberto, mas que os filisteus tinham tapados.
E aí é importante a gente entender que a questão de restaurar herança, né? Herança. O que é herança? Herança, eu peguei aqui a definição, conceito de herança, do latim haerentia, que é o conjunto de bens, direitos e das obrigações que, à morte de uma pessoa, são transmitidos aos seus respectivos herdeiros ou legatários. Isto é, pela via da sucessão. Herança, portanto, é o direito de herdar, receber algo de uma situação anterior. Amém? É o conceito mais comum da gente quando fala de herança. Mas também dentro desse conceito e dentro do contexto aqui da história de Isaac, essa herança aqui representa tudo que é deixado para nós, com o propósito de abençoar a nossa vida e facilitar a nossa vida em todas as áreas. Pense nesse contexto agora nos tempos de Abraão. Irmãos, um dos sinais de riqueza, de prosperidade, naquele povo que vivia em terras áridas, em terras difíceis, era ter um poço desse. Porque a água é vida. Você entende isso? A água é vida. Então, quando se abria um poço, saía um veio de água, aquilo ali não tinha, lembra? Não tinha iguá, não tinha deso, não tinha torneira. As pessoas tinham que correr atrás, e aquele poço, ele trazia o sustento, ele ajudava na lavoura, ajudava na sobrevivência, ajudava quem estava por perto. Então, Abraão tinha aberto 2 poços lá, só que aí, né, taparam os poços. E qual foi a de Isaac? Eu tenho uma herança do meu pai, né? Está lá o Ezequiel e o Sitna, que depois a gente vai falar sobre isso, que o povo de Hebreu tinha mania de botar o nome nas coisas, né? Acontecia uma coisa, vou chamar isso desse nome porque aconteceu isso aqui agora, né? Ezequiel é confusão, é contenda, e aí colocou lá, e ele vai atrás disso. E o texto diz que ele vai atrás dos poços do pai e vai ali começar a cavar e restaurar. O que isso tem a ver conosco? Pode passar aí, Júlia, umas perguntinhas para nos ajudar a gente caminhar. O que já fizeram por você? O que foi que você herdou? Só pense. Alguém já deixou alguma coisa para você? Tem gente que... tem ninguém... Mas me deixaram foi dívida, pastor. Muita hora nessa calma. O que foi que você já herdou? O que já fizeram por você? Tem gente aqui da Oceânica não. Mas tem gente que vai dizer assim, não deixaram foi nada. E eu não tenho nada. Sabe? Não tenho nada. Esse é o grande ponto onde muitas pessoas, por não conseguirem enxergar aquilo que elas têm em suas vidas, vai dificultar elas de alcançarem coisas maiores. Quando eu paro e eu não consigo, se eu só reclamo, não consigo ver, eu não consigo reconhecer, como é que eu vou avançar? Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso? Talvez a gente passe direto, mas ao menos cada um aqui, eu tenho certeza, tem sempre algo que conseguiu vir sobre a sua vida e motivo pelo qual você chegou aqui. Alguém um dia, ou muito ou pouco, mas lutou por você. Se você tem hoje uma certa, você conseguiu, por exemplo, ir para uma escola, você aprendeu a ler? Isso é uma herança. Você aprendeu a escrever? Isso é uma herança. Você sabe falar? Isso é uma herança. Eu estou começando por coisas simples e básicas, porque geralmente é aí que a gente falha. Que quando muita gente pensa em herança, é o quê? É só ligado tão somente para a questão material. Uma casa, um carro, um terreno,
uma empresa, são heranças, sim. Mas quando não é isso, então a gente não tem herança? Diga para quem está do seu lado, você tem herança sim na tua vida. Tem sim. Amém? Amém, amados? Para que a gente comece a se tocar e identificar isso, quer ver só? Olha a situação de Isaac. Expulsaram ele de lá, ele estava prosperando, mas tiraram ele de lá. Foi que ele se lembrou dos posses do pai dele. Era uma herança. Meu pai é meu. Então deixa eu ir lá. Porque aquilo para mim é importante. Está cheio de pedra, cheio de cascalho. Mas é herança do meu pai. Ali o Senhor abençoou meu pai. Ali o Senhor também vai abençoar a minha vida. Porque Isaac, ele reconhecia o valor. E começa assim, amados. Passa aí, Júlia, por favor. Primeira coisa, valorize o que Deus te deu e a pessoa que você é. Não dá para avançar se você não entender isso. Valorize o que Deus te deu e a pessoa que você é hoje. Nós somos o conjunto de coisas que nos entregaram ao longo da nossa vida. Tem muita coisa ruim? Tem, mas também tem muita coisa boa. Valorize aquilo que você tem. É pouquinho, mas é teu. E a partir daí que Deus pode manifestar o poder dele, se você reconhecer essas coisas. Pode ser um poço entulhado, mas é através desse poço que Deus vai gerar esse milagre na sua vida, porque você está valorizando. E outra coisa, valorize-se. Gente, comecei a atender lá, a gente está vivendo uma crise, sabe, né, Ítalo? De pessoas que estão totalmente se sabotando, irmão Antônio. A gente está vivendo num tempo onde as pessoas estão, sabe, às vezes, já estou até adiantando a mensagem aqui, mas às vezes olham tanto para a vida dos outros, e ao se compararem com os outros, ficam se diminuindo. Dê valor ao que você tem, e dê valor a quem você é. Amém? Tem uma história bem interessante, um episódio, que está lá. Põe aí, Júlia, acho que está a referência aí, não está não? Dê mais um passinho aí, ver o que é que acontece. Isso. Nunca diga, não tenho nada. Segura aí, Júlia. 1 Reis, põe aí, Júlia, a referência. 1 Reis, por favor, capítulo 4. 1 Reis, capítulo... 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos mas peça muitas. Depois entre em sua casa com seus filhos, feche a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando a que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Diga glória a Deus. Primeira coisa, nunca diga não tenho nada. Você tem. Pode dizer para o seu irmão: você tem. Põe aí o segundo, Júlio. Tem um Bzinho aí, não tem? Deixa eu ver. Vai. Então tira esse B. Esse B não vem agora não. Deixa esse A aí. Não tenha nada. Quando a gente diz não tenho nada, o que a nossa cabeça processa? Que não tem
nada. E não começa a reconhecer. Gente, essa mulher tinha coisas. Primeiro, ela tinha farinha, ela tinha um pouquinho, uma botija de azeite. Você viu a instrução do profeta? Vá lá e peça vasilhas emprestadas aos seus vizinhos. Os vizinhos emprestaram. Então ela tinha amigos que emprestaram. Entendeu? Ela tinha gente que gostava dela. Entendeu? Tinha uma Flávia morando perto dela. As tapué toda emprestou. Você entende? Ela tinha azeite em casa e ela tinha amigos, pessoas que se importavam com ela. Então ela tinha, e foi a partir do que ela tinha que Deus operou. Às vezes a gente não reconhece porque a gente vive dizendo, eu não tenho nada. O que eu tenho não é nada, não é nada, não é nada, não é nada. Sabe? Isso é complicado, amados. Podia dizer assim, podia dizer para Isaac, a Rebeca, meu filho, a gente vai para onde agora? Vamos lá para os postos do meu pai. Rebeca deve ter pensado, mas está tudo já cheio de terra, de areia. Mas é o que a gente tem, é da gente, está na escritura, lá no quinto ofício. Está lá, é nosso. É da gente. E a gente vai cavar e dali Deus vai fazer alguma coisa. Você está entendendo? Quem está entendendo essa palavra, por favor, por favor. O milagre começa a partir do momento que a gente começa a reconhecer aquilo que temos. As heranças que nos foram confiadas. Pense nisso. Valorize-se. E aí vem o B agora. Pode soltar o B agora, Júnior. Que é outro mal aí. Não faça o quê? Não faça comparação não, irmão. A tua vida é a tua vida, a vida do seu irmão é a vida do seu irmão. Isso é um grande mal do nosso tempo. De imaginarmos às vezes que a gente só vai tá bem, só tá feliz se a gente tiver o carro que o irmão tem, a casa que o irmão tem, morar no lugar que o irmão mora, se comparando. O irmão está de carro, eu estou de bicicleta, a minha vida é uma desgraça. Não faça isso. A sua vida é uma bênção. E só quando a gente reconhece isso, é que Deus vai acrescentando. Vem do entendimento, fazer comparações, amados. Acredite em você, no Senhor que está sobre a sua vida, na capacidade que Ele deixou a você. Rapaz, esses dias eu estou assistindo com o Gabriel a Batalha do 100. Fiz propaganda. Eu sei, eu queria ser que nem Silvio Santos. Ele falou tanto de Netflix que ganhou um pacote gratuito, né? Vitalício, né? Eu faço propaganda. É um reality coreano. Eu não gosto de dorama, mas tem umas coisas que o coreano de esporte. Quem sabe do que eu estou falando aqui? Batalha do 100. Edmilson, negócio. Essa agora que é vários países, né? Essa você está assistindo? E ontem, rapaz, diga aí. Aí a gente vê os países um olhando para o outro. Rapaz, a Austrália é um negócio devastador, os australianos. Tem um cara que parece que saiu das cavernas, né, filho? Eita, tem um Ed lá que o cara é tão forte, o Ed, que é um gigante assim. Rapaz, e todo mundo tem medo dele. E eles ficam se comparando. Perceba quem está acompanhando. Aqueles que ficam, rapaz, aquele cara é forte demais para mim, não vou conseguir não. Mas tem uma mulher braba lá, pensa numa mulher. É tipo Gilmara, misturado com a Aline. Rapaz, que não tem medo do tamanho dos homens, não. Porque se fosse comparar, não tem nem disputa. Mas cada um ali está acreditando no seu potencial. Eu estou torcendo pelo Japão. Gabriel, né, filho? Eu estou torcendo pelo Japão. Que aparentemente não tem nem... O pessoal assim, o Japão é fraco. Só estou vendo o Japão só passando, né? Derrubando. O Japão é fraco. O Japão acredita nele. Sabe? Não ficar se comparando, meu irmão. Ei, o que é que Deus nos ensina? A valorizar aquilo que temos,
a honrar aquilo que herdamos, a trabalhar, a nos esforçar, a acreditar no Senhor, acreditar no potencial que Ele trouxe para a nossa vida. É assim que Ele nos prospera. Seu irmão está sendo abençoado, que Deus continue abençoando ele. Mas vai, busque, lute atrás da tua bênção, heranças que Deus confiou, que você precisa valorizar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Comecei um negócio pequenininho. Não faz isso não. Quando você diz que não tem nada e não tem ninguém, você está deixando de enxergar aquilo que Deus tem te dado. Você não vê o que Deus tem te dado. E deixa eu falar, eu gosto de falar isso, eu vou repetir. Ei, você é uma bênção. Você pode dizer para quem está do seu lado: ei, você é uma bênção. Amém. Agora, ei, presta atenção. Agora você vai dizer com toda a autoridade: eu sou uma bênção. Diga de novo. Você acreditou nisso? Fala com mais fé para ver se acredita. Glória a Deus. Amém? Deus é bom. E o tempo todo. Segundo ponto. Suas conquistas devem beneficiar outros também. É isso que realmente atrai a manifestação do poder do Senhor, quando Ele percebe que a bênção que Ele vai derramar para nós não vai parar na nossa vida, ela vai alcançar quem está perto da gente. Deus usou ali, trabalhou na vida de Abraão, e Abraão preparou o caminho para Isaac, e Isaac foi para Jacó, e assim pensando no outro. Amados, olha, era assim, olha, quem tinha um poço lá, somente o povo hebreu, o poço era da família de Isaac, era da família de Abraão, mas quem chegasse lá para buscar água podia beber. Não tem isso, não, isso aqui é meu, não tinha cerca não. Viajantes, pessoas que estavam passando por necessidades, chegavam lá e bebiam do poço. Porque Deus abençoa quem é abençoador. Deus abençoa quem é generoso. Deus abençoa quem não se prende dentro do egoísmo, mas dentro desse princípio de generosidade, vai adiante. Isso foi forte. Aconteceu com José. Olha que coisa interessante lá com José, lá no capítulo, deixa eu botar aqui, Gênesis 49, 22. Obrigado, Júlia, achou? José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. O que isso quer dizer? A bênção de José ultrapassava os limites de onde ele estava, alcançava quem estava por perto. Quem está entendendo isso? Deus quer nos abençoar de tal forma que essas bênçãos ultrapassem só o nosso ponto de necessidade, supram as nossas necessidades e também venham suprir a necessidade de outras pessoas. Eu sei que você já deve ter colocado muita coisa no seu projeto de vida para você. Quem já botou? Já começou a botar os desenhos? Quem já desenhou? Está desenhando mais? Pastor, todo dia eu chego com um desenho novo lá, que Deus bota assim, eu vou colocar. Então, pense nisso. Tem um poço que flui da água da vida, a provisão de Deus para nós, cuidado dele para a nossa vida. Mas entenda, estas bênçãos, eu preciso entender que elas conquistas, elas precisam abençoar outras pessoas. Rapaz, esses dias eu vi um vídeo que eu fiquei assim, rapaz, meu Deus, me dê um dia uma chance de eu poder fazer isso. Não sei quem viu. Tinha pessoas idosas passando no caixa de um supermercado, Gilmara. Aí chegava um cara por trás, quando os velhinhos, Celso, passava as compras todas, o cara chegava assim com um cartão, aí. Quem viu isso? Ô, gente, eu acho que dinheiro é para isso. Para você abençoar. Você ter tanto o suficiente
que você possa ajudar quem precisa. Quem viu esse vídeo? Depois procure. Eu não sei quem é que você viu. Você viu, irmão Carlos? Ele chegava assim, ó. Eu acho que combinava com o caixa para dar algum sinal, né? Porque senão, pessoal, o cara vai tentar roubar, né? Via, mas a única pessoa que não sabia era a pessoa que estava passando a comprinha. Venho assim, tentando abrir a carteira. Aí quando puxou assim, o cara, tchum, e saía. Com certeza, esse cidadão só tem porque ele é generoso. E Deus não deixa faltar. A fonte jorra, ultrapassa os muros. Os frutos, eles vão para também abençoar a fome de outras pessoas. Meu irmão, minha irmã, se você estiver entendendo essa palavra, Deus vai te abençoar tanto, tanto. Você vai abençoar tanta gente. Sabe? Quer abençoar. Esses meses, irmão Antônio, não sei se o senhor acompanhou, irmão Antônio. A gente aqui na ação social, e aí, entre as, com todas as, do nada, uma mensagem. Pastor, tem uma irmã, acho que é lá da igreja dos Jardins, não sei qual era, acho que é da igreja dos Jardins, quer fazer uma doação de cesta básica aí para vocês. Cadê você, Daniel? Cadê? Foi quantas, Daniel? Diga aí. 50 cesta básica chegou. Foi. Olha. Aí a gente abençoou. Foi quantas igrejas, Daniel? 4? Abençoamos 4 igrejas com essas cestas. Você entende isso? Você entende isso? Isso é uma herança. Herança que a gente aprende na palavra de Deus. Quando Deus diz assim: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa bênção de Abraão é herança sim para nós. Um legado que vem como esses exemplos. Abraão passou para Isaac, Isaac recebeu essa herança, restaurou essa herança, e através dele essa herança foi sendo passada. Herança que vem com princípios de valorizar o que se tem, de reconhecer aquilo que se tem. Herança que vem como princípios de não se preocupar com quem está crescendo ou deixando de crescer à sua volta. Não se comparar, mas acreditar no potencial que Deus colocou dentro de si. Isso é uma herança. Quando a gente valoriza o que tem, quando a gente valoriza quem nós somos, e quando nós estamos sensíveis a obedecer a Deus, e nosso coração é generoso, é liberal, o poço não seca não. Porque Deus, Ele quer abençoar você, para que você abençoe outras pessoas. 2026, o Senhor vai te abençoar muito. Amém? Todo elo a gente fecha com uma proposta. Põe aí, Ju. Proposta de hoje: fazer um alinhamento ou um realinhamento do seu projeto de vida. Valorize o que já tem e use-o para alcançar mais, a fim de abençoar muito mais pessoas. Quem topa? Quem topa isso? Não estou dizendo para você, poxa, eu vou ter que riscar meu sonho aqui. Não, deixe teu sonho lá. Mas alinhe esses sonhos para que possam ser incluídos outras pessoas. Você vai perceber que coisas vão começar a se abrir aí, portas vão se abrir na tua vida. É uma proposta. Não, pastor, eu quero saber não, vou querer só para a minha vida. Quero minha casa, quero meu carro, quero... Não, ainda bem que aqui a gente tem essa unção de Abraão, de Isaac aqui, né? Mas realinhe isso. Entenda isso. Amados, Deus, Ele tem abençoado muito a minha vida. E meu desejo é poder abençoar ainda mais vidas, sabe? Tenho muita vontade de poder fazer mais. Ele sabe. Ele sabe. É o meu desejo de ter para abençoar. Porque eu sei o que é, às vezes, passar necessidade.
Eu sei o que é não ter nada e daqui a pouco chega uma cesta básica na minha casa. Eu já passei por isso. Eu já passei por isso. E eu quero que Deus me abençoe, para que eu possa abençoar. Que isso não tem comparação. Não tem nada melhor, sabe? E aí você vê o Senhor trabalhando e cuidando na tua vida. Então, realinhamento do seu projeto. Eu pensei em botar uma empresa, pastor, e dar trabalho, emprego para um monte de irmão meu. É a visão. Sabe? E outra coisa, que eu sei que você é assim. Não precisa fazer propaganda não. Eu estou fazendo, viu Deus? Cadê o meu agora? Lembra do que Jesus quis dizer, que eu entrego com a direita para que a esquerda não veja, ou vice-versa? Não precisa. Ele vê. Ele vê. Sabe? Que Deus te abençoe. Que você restaure as heranças que você tem. Reconheça as heranças da tua vida. Valorize essas heranças. Que Deus vai te dar mais, vai te dar muito mais. E esse mais é para alcançar mais pessoas. Amém?